Por favor. Sob a proteção de Deus, da sessão anterior. Senhoras e senhores, senhor senador, deputados federais e estaduais, esta sessão solene é uma moção honrosa que foi convocada pelo presidente desta casa, o deputado Cauê Macris, atendendo a uma solicitação deste deputado Castelo Branco, com a finalidade de comemorar a data magna da Marinha e homenageá-la pelos 154 anos da vitória na Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida na manhã do dia 11 de junho de 1865, no Rio Paraná, onde hoje região de fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. Eu gostaria de citar as autoridades presentes. Eu agradeço a ilustre presença do senador da República, Major Olímpio, que muito me honra e que dá, sem dúvida, um brilho maior a esta cerimônia. Ao vice-almirante Cláudio Henrique Melo de Almeida, comandante do 8º Distrito Naval, representando aqui a mais alta autoridade da Marinha do Brasil. Ao general de divisão Peternelli, deputado federal, meu companheiro de combate, que muito me honra também com a sua ilustre presença. Coronel Telhada, deputado estadual, muito obrigado, o senhor que é um amigo das Forças Armadas. E ao deputado estadual Danilo Balas, agente federal, colega desta Assembleia, que também nos honra muito com a sua presença. Eu gostaria de anunciar, entre outras, as seguintes autoridades presentes que abrilhantam esse evento. O vice-almirante Luiz Antônio Rodrigues Rett, diretor de gestão da Amazul. O contra-almirante Hildebrandt, da Marinha do Brasil, assessor de planejamento estratégico do 8º Distrito Naval. Vice-almirante Noriaki Wada, presidente do Centro Tecnológico da Marinha. O vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, muito obrigado, almirante Guerreiro, pela sua presença, diretor-presidente da Amazul, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa. Ao excelentíssimo senhor doutor Carlos Eduardo Calduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nosso ministro Padim, muito obrigado mais uma vez, o senhor que é nosso companheiro de Forças Armadas. A excelentíssima senhora doutora juíza federal da Justiça Federal do Brasil, Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, muito obrigado pela sua presença. Ao brigadeiro do ar, José Virgílio Guedes de Avelar, representando nesta cerimônia o brigadeiro Cury, do CONGAP. Agradecer também o excelentíssimo senhor doutor desembargador Ademir Benedito, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Amigo doutor Ademir Benedito, o senhor muito nos honra com a sua presença. Dom Antônio Alves Teixeira, presidente da Academia William Shakespeare. Capitão de Mar e Guerra Carlos Augusto Fonseca de Abril, chefe do Departamento de Administração da Amazul. Capitão de Mar e Guerra Cláudio Viola, submarinista, raiz, chefe do gabinete da diretoria da Amazul. Coronel da Polícia Militar Flávio de Oliveira Martinez, neste ato representando o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel de Cavalaria Salles.
Muito obrigado, Coronel Martinez, pela sua ilustre presença da nossa gloriosa Polícia Militar. Brigadeiro do Ar Ivo de Almeida Prado Xavier, vice-presidente do Círculo Militar de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Luiz Carlos Galvão, do Ministério Público Federal, representando neste ato a procuradora doutora Maria Cristina Simões Amorim Ziova. O nosso delegado Maurício Freire, de Operações Especiais, aqui representando a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ao presidente da SOAMAR, Sociedade de Amigos da Marinha, Paulo Henrique Godoy Marinheiro. Capitão de Mar e Guerra, Luiz Alberto Lisboa Ramalho de Azevedo, assessor de Relações Institucionais da Marinha do Brasil e que muito contribuiu para o sucesso desta missão. Ao senhor Mário Antônio Turnaturi, representando neste ato o Consulado da Itália. Ao coronel Reginaldo Antônio Blaskowski, assessor parlamentar do Exército Brasileiro, a quem aproveitamos para também agradecer pela cooperação no êxito desse evento. Ao doutor desembargador Antônio Maria Lopes. Ao coronel do Exército Paulo Maurício Silva da Luz, representando neste ato o general de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante militar do Sudeste. Ao desembargador Sérgio Nascimento, representando neste ato a excelentíssima senhora Terezinha, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ao professor Otávio de Almeida, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Obrigado, professor, e com quem tive a honra de ter as minhas aulas de jiu-jitsu nos anos 60 com seu pai. A Salvatore Maduli, da empresa ANSA, representando aqui a comunidade italiana. E ao coronel Valdir Rapelo Dutra, neste ato, representando o secretário estadual de Transportes e o governo do Estado de São Paulo. A todos vocês que nos enaltecem com as suas presenças, a nossa gratidão. Coronel Tadeu, por favor, acompanhe esta mesa. Deputado federal, que nos dá a honra da sua presença também. A Assembleia Legislativa de São Paulo se sente honrada com a presença de vocês e gostaríamos de comunicar que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV aberta Alesp para mais de 15 mil pessoas em todo o estado de São Paulo e pela web, e para o Brasil e pelo mundo pela internet. Muito dessa cerimônia, Almirante Melo, vai ter um tom informal e até didático, na medida em que o nosso objetivo é fazer dela um exemplo de patriotismo e, acima de tudo, mostrar para o Brasil os gloriosos serviços que a Marinha presta à nossa nação. Dando sequência à nossa cerimônia, convido a todos os presentes, para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, composto em 13 de abril de 1822, música de Francisco Manuel da Silva, letra de Luiz Osório Duque Estrada, que será executado por uma banda da Marinha do 8º Distrito Naval, sob a regência do sargento Marcelo Pereira Stefanin.
nossa vida no teu seio mais amor. Ó Pátria amada e corajada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim. Louvado no teus tentas estrelado, e de verde louro nesta fama, mas no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nele quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, pátria amada, os filhos deste sol ressuscitam, pátria amada, Brasil. Esta presidência agradece a Banda da Marinha do 8º Distrito Naval. Gostaríamos também de anunciar a presença do professor José Luiz, representando aqui a Sociedade Brasileira de Obiose. Por favor, professor, pode vir aqui tomar um lugar à frente. José Luiz Conrado Vieira. A TV Alesp também vai retransmitir esse programa no dia 15 de junho, às 23h20, pela NET, canal 7, e pela TV Vivo, canal 09, e TV Digital, canal 61.2. Nós vamos assistir agora a um vídeo motivacional de 30 segundos sobre a data magna da Marinha. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Eu vou realizar agora, ao Almirante Melo e demais membros da Marinha do Brasil, uma breve apresentação homenageando a Marinha. Ela vai ser rápida, mas conceitual, principalmente considerando que grande parte da plateia que nos ouve não tem noção nem conhecimento do que faz a Marinha do Brasil. E, infelizmente, também não se recorda dos episódios da Batalha Naval do Riachuelo. Então, a apresentação aqui é rápida, e eu começo com uma frase do professor Henrique José de Souza, nosso mestre: a esperança da colheita reside na semente. Quando propus essa moção honrosa à Marinha, foi no sentido de que plantássemos mais uma semente de patriotismo e fizéssemos valer, no processo democrático, representatividade dos nossos valores, dos nossos objetivos, do nosso amor à pátria e, acima de tudo, dos gloriosos serviços que prestamos à nação. Para nós, a Marinha sempre foi e sempre será presente em todos os aspectos do crescimento do Brasil, como vamos ver, e nós o chamamos de heróis. Eu não posso me esquecer, Major Olímpio, isso me marcou profundamente, quando ainda no ano passado, nos preparativos para a campanha, e a gente visitando alguns locais de heróis, como aquele da Polícia Militar, de colegas que foram... E o senhor falou: Castelo, você é um dos nossos heróis também. Eu nunca vou esquecer. Eu estive envolvido nessas histórias, como nós vamos ver. Então, a história da Batalha Naval de Riachuelo já é um exemplo de como a nossa Marinha foi importante. Nós vamos seguir aqui um roteiro muito rápido, mas para que vocês tenham ideia, a Marinha do Brasil hoje, somente no estado de São Paulo, tem mais de 17 mil homens entre civis e militares, 8 organizações militares, 4 capitanias dos portos, além da Engenharia Naval na Poli, dentro da Universidade de São Paulo, da Amazul,
com seu projeto do submarino nuclear, entre outros, e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, que desenvolve muitos outros projetos na área de pesquisa, ciência, inovação e tecnologia. As capitanias dos portos de Santos, São Sebastião, Paranaguá e todo o sistema de hidrovias do Rio Tietê até o Paraná. E sem contar a proteção das nossas plataformas de petróleo, que nós vamos ver daqui a pouco, e as refinarias que tratam esse petróleo. Eu gostaria de falar um pouquinho. Eu fui asa da Marinha, nadador, mergulhador, velejador e sempre um grande amigo da Marinha em toda a minha história. Tive a oportunidade de fazer o CAAVO 88, 89 e depois embarquei no Porta-Aviões Minas Gerais 6 meses e depois 6 meses na Fragata União e na Niterói. E fiz o curso de mergulhador da Marinha também, o básico e o avançado. Cumpri muitas missões com a Marinha, tanto na proteção da nossa costa, quanto na Amazônia. De maneira que eu me sinto de Marinha, de alma e de coração, e como parlamentar não poderia me furtar de valorizar os maravilhosos momentos que pude desfrutar com a Marinha, num momento interessante da história brasileira, no qual, no governo de Sarney, começava-se a desenhar o que viria a ser o Ministério da Defesa. Naquela ocasião, era o Estado-Maior das Forças Armadas e foi proposto um intercâmbio. E nesse intercâmbio eu fiquei 3 anos na Marinha e 1 ano na Força Aérea. Foi muito, muito bom, né? E servi também nos esquadrões, o H1, o H2 e no esquadrão antissubmarino, né? Nos antigos Sea King. Muito bem. Gostaria de enaltecer a presença do amigo Almirante Melo, que se destaca pela sua cordata participação em todos os eventos aqui no estado de São Paulo. Aqui algumas fotos da época de Marinha. Muito bem. Comandante Melo, vice-almirante, está aqui um pouco da sua carreira, das suas medalhas, e que atualmente nos distingue com o seu comando à frente do 8º Distrito Naval, que eu considero um dos mais importantes do Brasil. Muito bem. Aqui um pouco da história, não vou me alongar, mas os antecedentes históricos que culminaram com a Guerra do Paraguai, os mapas, os desenhos, as fortificações. Haviam muitos interesses comerciais e financeiros em jogo na época, principalmente da Inglaterra, da Alemanha e da França, que venderam muito armamento. Havia muito interesse comercial também. O fato é que culminou na deflagração de um grande conflito internacional, segundo alguns historiadores, um dos maiores do mundo pelo número de mortos, pelos prejuízos, e que envolveu 4 nações, que depois teve outros desdobramentos também com a Bolívia, isso mais para frente. É importante considerar que o Paraguai da época havia se preparado para essa guerra pelo menos 10 anos antes, comprado muito armamento. A esposa do Solano Lopes era de origem irlandesa, a Inglaterra tinha ajudado muito, os franceses tinham dado consultoria e os alemães vendido os canhões. De maneira que, quando eles começaram o conflito, eles estavam muito à frente de nós numa série de armamentos e tecnologias. Apenas para valorizar a Marinha, no sentido de que nós nascemos da Marinha. As caravelas de Cabral, as 13 caravelas, 12 das quais chegaram aqui, sob a Cruz de Cristo, a Ordem de Cristo, a origem dos Templários, os fuzileiros, aspas, que aqui desembarcaram e ocuparam então a capitania de São Vicente, nossa primeira capitania hereditária, em 1524, que viria depois nascer a capitania de São Paulo, a de Piratininga. Então, hoje o 8º Distrito Naval ocupa a capitania mais antiga. E o próprio nome, né, capitanias hereditárias, hoje são as capitanias dos portos. E a nossa principal está aqui. Aqui algumas linhas do tempo da Batalha do Riachuelo, vocês conhecem bem, mas era um teatro de operações muito adverso. Nós vamos ver um filme daqui a pouco que vai exemplificar isso. As embarcações utilizadas na época,
era um misto de vapor e vela. Aqui os mapas do teatro de operações da ocasião, lembrando que as posições paraguaias eram muito bem fortificadas e que eles conheciam o terreno. Aqui algumas imagens de época. Pode voltar uma, Denis? Também lembrando, a guerra começou em dezembro de 1864 e terminou em 1870. Uma curiosidade histórica, que a Guerra do Paraguai começou justamente quando terminou a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, e que foi também de grande impacto. E muitos oficiais da Guerra da Secessão vieram para cá depois, para os dois lados, como prestadores de serviço. Caxias mesmo contratou alguns que foram os pilotos dos balões cativos, que foi o primeiro emprego de aviação na América do Sul. A guerra teve 3 fases, né? A primeira foi uma fase onde nós começamos perdendo. A segunda, nós começamos a virar o jogo e vencemos na terceira fase. E o interessante é que a Batalha do Riachuelo, ela justamente está na interseção desse crux da primeira para a segunda fase. Quer dizer, a virada da guerra se deu justamente... Na época não tinha supremacia aérea, mas tinha supremacia naval. Então, quem tivesse essa supremacia teria vantagem no conflito. E foi o nosso Marquês de Tamandaré que deu essa supremacia justamente nesse interregnum de 1865 para frente. Curiosamente, Caxias, por exemplo, ele só chega ao teatro de operações em 68. Uma curiosidade histórica. Pois não. Vamos ver agora um vídeo rápido com animação sobre a Batalha do Riachuelo. O que foi ela? Negada a permissão para atravessar o território argentino para atacar o Brasil, o Paraguai invadiu a província de Corrientes. O chefe de divisão, Francisco Manuel Barroso da Silva, foi designado para assumir o comando da Força Naval Brasileira que estabelecera o bloqueio da via de acesso fluvial ao Paraguai, no Rio Paraná. A primeira missão do chefe Barroso foi um ataque à cidade de Corrientes, ocupada pelos invasores. O ataque mostrou a vulnerabilidade do flanco direito dos paraguaios devido à presença dos navios brasileiros. E isso levou o próprio Solano Lopes a planejar uma ação contra a Força Naval Brasileira. O plano era surpreender os brasileiros ao amanhecer, abordá-los, tomar os navios e rebocá-los para o Humaitá. Os paraguaios também instalaram canhões e tropas de infantaria na margem esquerda, rio abaixo, próximo à foz de um arroio, chamado Riachuelo. Os paraguaios se atrasaram tentando reparar um dos seus navios, que acabou sendo deixado para trás, e o reboque das chatas os impediu de recuperar o tempo perdido. Na noite de 10 para 11 de junho de 1865, a Força Brasileira, constituída de 9 navios, estava fundeada perto da cidade de Corrientes, bem dentro de território argentino invadido pelos paraguaios. De lá, avistaram aproximadamente às 9 horas da manhã a Força Paraguaia, constituída de 8 navios, rebocando 6 chatas artilhadas com os canhões. Achando que não mais surpreenderia os brasileiros, o comandante paraguaio, capitão de fragata Pedro Inácio Meza, decidiu descer o rio. Ao passar, ocorreu o primeiro combate com tiros de canhão. Os paraguaios foram se abrigar junto às margens próximas do Riachuelo, sob a proteção de sua artilharia e tropas de infantaria. Após elevar a pressão das caldeiras, a Força Naval Brasileira começou a descer o rio, atrás dos paraguaios.
capitânia do chefe Barroso, a fragata Amazonas, era a última da linha. Quando Barroso avistou os navios paraguaios, resolveu deter a Amazonas para bloquear uma possível fuga do inimigo rio acima. Essa sua manobra não foi bem entendida pelos outros brasileiros. Alguns navios guinaram, acompanhando a capitânia sob intenso fogo paraguaio. O Jequitinhonha acabou encalhado. O Belmonte investiu sozinho e foi castigado duramente pelo fogo concentrado paraguaio. Para reorganizar sua força naval, Barroso avançou com a Amazonas, assumiu a liderança dos navios e completou a passagem, sob os tiros dos canhões paraguaios e da fuzilaria de terra. Afastou-se depois, descendo o rio Paraná com apenas 6 dos seus 9 navios. O Jequitinhonha estava encalhado para sempre. O Belmonte ficara tão avariado que encalhou propositadamente para não afundar. E o Parnaíba, com o leme avariado, também não conseguiu passar. Barroso corajosamente decidiu regressar para a armadilha de Riachuelo. Desceu o rio até um lugar onde o canal permitia fazer a volta com os navios e cerca de 1 hora depois estava de volta. O Parnaíba estava sendo abordado e dominado pelo inimigo, apesar da resistência heróica dos brasileiros. Alguns lutaram até a morte. Mas Barroso tirou vantagem do porte do Amazonas e usou seu navio para abalroar 3 navios paraguaios e vencer a batalha. Um 4º navio paraguaio, o Paraguari, sofre um grande rombo no costado durante a luta com o Parnaíba e foi encalhar em uma ilha em frente. A tripulação também acabou abandonando-o. Concluída esta etapa da Batalha do Riachuelo, eram cerca de 16 horas. Barroso tratou de tomar as chatas. 4 navios paraguaios conseguiram fugir. Com a aproximação da noite, os 2 navios brasileiros que os perseguiam regressaram para evitar encalhes em território inimigo. Antes do pôr do sol de 11 de junho, a vitória era brasileira. Aqui um pouco da estrutura da Marinha hoje, que é importante a gente saber. Um complexo gigante, aqui o nosso 8º Distrito Naval, aqui na Vila Mariana, a estrutura do 8º Distrito Naval e a sua área de abrangência. Isso aqui era uma palestra para mais de 4 horas, a gente está dando em alguns segundos para que vocês tenham uma noção da dimensão da Marinha no estado de São Paulo. Uma curiosidade do mapa anterior é que, curiosamente, a gente foi fazer uma pesquisa, Almirante Melo, e esse aqui era o estado de São Paulo na época do Império. As divisas não eram hoje, eram maiores do que são hoje.
abrangia parte do Paraná, parte do Mato Grosso, que hoje está exatamente onde a Marinha ocupa. Aqui uma curiosidade sobre a localização das plataformas de petróleo no estado de São Paulo, tanto no pré-sal quanto mais próximas. E, para vocês terem uma ideia da riqueza que nós temos nas nossas águas territoriais, apenas no estado de São Paulo. E, claro, a importância dessa defesa das nossas riquezas marítimas. O petróleo é uma delas. Bom, antes de falar da Amazul, que é apaixonante, a Amazul foi constituída em 2013 para promover, desenvolver e transferir tecnologias sensíveis à atividade do Programa Nuclear da Marinha e ao Programa de Desenvolvimento dos Submarinos, chamado Programa Nuclear Brasileiro. Essa empresa participa de programas e projetos voltados para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, junto com a Marinha, desenvolve na cidade de Iperó, no interior de São Paulo, um reator nuclear 100% nacional, que poderá ser usado tanto para a propulsão naval quanto para a geração de energia. No momento, mantém parceria com o IPEM e na produção de inúmeros outros materiais, veículos e equipamentos na Universidade de São Paulo. Com o lema Tecnologia Nacional em Benefício da Sociedade, a Amazul prospecta parcerias para novos projetos nas usinas Angra 1 e Angra 3. Poderíamos falar muito mais sobre a Amazul, mas nada melhor do que uma imagem. Então, vamos apresentar um vídeo curto para vocês que fala sobre esse grande projeto da nossa Marinha. Desenvolver e entregar à nação tecnologias, conhecimento e profissionais capacitados nas áreas de energia nuclear e defesa. Essa é a visão da Amazul, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. A Amazul participa do Programa Nuclear da Marinha, com o duplo objetivo de projetar e construir um reator nuclear de potência inteiramente nacional e produzir seu combustível. No Programa de Desenvolvimento de Submarinos, a empresa está comprometida com a busca de parcerias para aumentar o grau de nacionalização dos submarinos convencionais e também com propulsão nuclear. Um dos mais complexos e desafiadores projetos tecnológicos em andamento no Brasil, o submarino com propulsão nuclear tem como objetivo proteger as imensuráveis riquezas do território marítimo brasileiro, a Amazônia Azul, e garantir nossa soberania no mar. A Amazul atua também no Programa Nuclear Brasileiro por meio de parcerias com a Eletronuclear, Indústrias Nucleares do Brasil e outras organizações públicas e privadas. E, junto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, desenvolve o projeto do Reator Multipropósito Brasileiro. Esse tipo de reator é voltado para pesquisas, testes de materiais e produção de radioisótopos para aplicação em diversas áreas, como indústria, agricultura, meio ambiente e medicina nuclear. Sua principal missão é suprir o mercado brasileiro de radioisótopos, que são usados na produção de radiofármacos, destinados ao diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer. É a tecnologia nuclear a serviço da vida. Outro desafio da Amazul é reter na empresa e no Brasil as tecnologias e o conhecimento das pessoas na área nuclear. Para isso, criou um modelo de gestão do conhecimento que recebeu uma premiação de referência nacional e está sendo implantado em empreendimentos nucleares. A Amazul atua em outras áreas do setor nuclear, como projetos e serviços de engenharia, comercialização de produtos, assessoria em comissionamento de instalações nucleares, gestão de empreendimentos, gestão do conhecimento e de pessoas, operação e gestão de instalações. Os programas dos quais a Amazul participa promovem um notável avanço tecnológico e científico, com transferência de tecnologia para a base industrial de defesa, geração de emprego e renda.
Assim, a Amazul contribui para a soberania e a independência tecnológica do Brasil, valorizando o talento e o conhecimento das pessoas. Amazul, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. Tecnologia nacional em benefício da sociedade. E na sequência, nós vamos ter que falar do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub. Na minha opinião humilde, o maior projeto de tecnologia e de segurança nacional hoje no país. A maioria dos ouvintes que nos acompanham na TV Alesp, da população, não tem noção da dimensão de um submarino nuclear e o que ele representa no cenário dos teatros de operações. Eu, ainda pequeno, tive a oportunidade de conviver com alguns submarinistas. O pai do Luiz Felipe de Orleans de Bragança foi um deles, os velhos lobos do mar. E acompanhei a história deste programa, que já tem mais de 70 anos. O Brasil começou esse programa nuclear, diz a lenda, lá no governo Juscelino Kubitschek, onde eles já estavam enxergando essa necessidade. Ninguém nos ensinou nada, ninguém nos ajudou em nada. Foi tudo muito complicado. França e Alemanha, aqui ou ali, deram suas cooperações comerciais, mas o Brasil teve, a duras penas, que desenvolveu o projeto. Eu lembro muito do almirante Flores, Maximiliano Flores, que foi um deles, entre outros heróis que tiveram a coragem de tocar o projeto para frente. E o atual ProSub nasceu no acordo de transferência de tecnologia entre Brasil e França, em 2008, com o objetivo de viabilizar a produção de 4 submarinos convencionais, que se somarão à frota de 5 submarinos que o Brasil já tem. E isso vai culminar num processo crescente de aquisição de tecnologia e expertise na construção do primeiro submarino nuclear brasileiro, com propulsão nuclear. Como curiosidade, para quem não é do meio, os submarinos são embarcações que navegam ocultas em grandes profundidades e que representam grande vantagem num eventual conflito militar. Mais do que isso, o simples fato de uma nação manter uma frota de submarinos, o que não é nem simples e nem barato, resulta no funcionamento de táticas de dissuasão e de proteção do seu patrimônio contra qualquer ação hostil. A experiência do Brasil na construção de submarinos, como eu disse, tem origens antigas, mas nos anos 70 foi que ela começou a ganhar mais impulso com a criação do Programa Nuclear da Marinha. E nos anos 80, com a construção das 5 versões que hoje estão operando. O ProSub é, portanto, o desdobramento nacional de um esforço enorme para manter o Brasil no topo da alta tecnologia da defesa naval. Já o submarino nuclear, ele foi construído e montado no Complexo Naval de Itaguaí, que oferece vantagens muito acima dos modelos convencionais. A propulsão nuclear gera uma energia que quebra os núcleos atômicos e que dispensa o oxigênio necessário para a queima do diesel. Resumindo, ele tem muito mais autonomia, não precisa vir à tona, não precisa recarregar suas baterias. É um assunto de extrema confidencialidade nas forças que os têm, mas nós sabemos que existem submarinos que podem ficar tranquilamente mais de 1 ano submersos, sem vir à tona, com ogivas nucleares de longo alcance e com tripulações altamente treinadas que podem percorrer todo o globo. Há profundidades que nenhum satélite ou não existe tecnologia ainda que os detecte. Portanto, ele some, literalmente, e aparece aonde ele quer e faz e cumpre a sua missão. No último dia 30 de maio, a Marinha do Brasil deu mais um passo no avanço da produção e entrega do segundo dos 4 submarinos convencionais, o chamado Humaitá, com a transferência da segunda seção do submarino entre a UFEM e o estaleiro de construção. Por fim, nesse bloco enaltecendo o nosso submarino nuclear, cabe destacar que o programa já gerou 4.800 empregos diretos, 12.500 empregos indiretos, com a participação de mais de 700 empresas, 3 universidades, diversos
institutos de pesquisa, além do que o nosso próprio know-how em fazer. Nada melhor do que a gente ver mais um filme de 4 minutos e 30 segundos sobre os nossos submarinos. Vamos conhecer agora um pouco da história dessa grande obra no Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil. A escolha da estratégica Ilha da Madeira para a implantação do ProSub transformou a paisagem e a economia do litoral sul do estado do Rio de Janeiro. O que era uma região deteriorada e poluída da Baía de Sepetiba se tornou em 10 anos um complexo naval que já é considerado um dos mais modernos do hemisfério sul. O ProSub começou ao norte da região, estrategicamente a metros das instalações já existentes da Nuclebras Equipamentos Pesados, a Nuclep, onde funciona a maior prensa metálica da América Latina. Nesta área de 92 mil metros quadrados, foi construída a unidade de fabricação de estruturas metálicas, a UFEM, onde são instalados equipamentos e sistemas de alta tecnologia nas seções cilíndricas que a Nuclep fabrica para os submarinos. Aqui, a ICM opera 13 oficinas e mais de 4 mil equipamentos, ferramentas e acessórios, com uma força de trabalho especializada que, em algumas etapas, já passou de 3 mil pessoas. Na área norte do estaleiro base naval, funcionará um centro de descontaminação radioativa, um terminal rodoviário, um laboratório de monitoramento ambiental e os controles de acesso à área sul, através deste túnel de 700 metros de extensão e 14 de diâmetro. Do outro lado do túnel, na área sul, ergueu-se o grande estaleiro de construção que já entrou em operação para a montagem do submarino Riachuelo. Na extremidade sul do estaleiro foi instalado este que é um dos mais modernos elevadores de navios do mundo. A nova base militar, projetada para apoiar os submarinos convencionais e nucleares da Marinha do Brasil, está sendo construída no outro extremo da área sul do estaleiro base naval. Neste setor da área sul, está sendo preparado o terreno onde serão construídas as instalações e docas secas específicas para a ICM operar a montagem e a manutenção futura da planta de propulsão nuclear do submarino Álvaro Alberto. Nós chegamos nesse momento vencendo diversos desafios. Desde o início, com treinamento de nosso pessoal, nossos técnicos lá na França, para que eles se habilitassem a fazer a transferência de tecnologia e aprendessem a construir o submarino de acordo com as tecnologias francesas, bem como todo o trabalho de preparação de toda essa infraestrutura industrial que nós utilizamos para a obtenção dos submarinos e a finalização do mesmo, fazendo toda a construção, a instalação de todos os equipamentos e sistemas que nos permitiram hoje estar orgulhosos de estarem lançando o submarino Riachuelo. Os desafios continuam. Os demais submarinos estão em diferentes estágios de construção e o planejamento hoje da data de entrega está mantido. Os desafios, como os senhores podem imaginar, estão diretamente relacionados. Primeiro, é uma constância no fluxo financeiro que nos permita avançar com o projeto e, principalmente, todo o desafio relacionado à tecnologia para a obtenção do primeiro submarino nuclear, que não envolve não apenas a construção do submarino, mas também toda a parte de projeto do próprio reator nuclear. No estaleiro de construção da área sul, a poucos metros da área da montagem final do Riachuelo, a tripulação do submarino se prepara não apenas para suas responsabilidades operacionais, mas também para o cumprimento da mais importante missão de outros 85 mil homens e mulheres da Marinha do Brasil: defender e proteger a Amazônia Azul. São
4,5 milhões de quilômetros quadrados de patrimônio marítimo com imensas reservas naturais a serem protegidas. No subsolo dessas águas se produz 95% do petróleo brasileiro. No vai e vem dessas ondas navega a nossa economia, dependente em 95% do comércio internacional brasileiro. Por essas rotas marítimas passam 10% da carga mundial. Ao longo desse imenso e belo litoral, funcionam 100 portos estatais, mais de 120 portos privados e a grande frota pesqueira do Brasil. E no futuro dessas águas já se avistam as muitas vertentes da chamada economia do mar, como a energia produzida pelas ondas e pelo vento e a indústria da dessalinização, além do crescimento cada vez maior da importância do Atlântico Sul como linha de comércio marítimo. Amazônia Azul. Poucos são os países que têm razões tão legítimas e relevantes para investir no desenvolvimento de sua indústria de defesa e na expansão e modernização de sua força naval. Senhoras e senhores, nós acreditamos que o Brasil vai ser um país protagonista na liderança do mundo. Isso já foi profetizado há muito tempo. E, nesse caminhar, com certeza, a Marinha tem um papel relevante por tudo que ela representa. Nesse momento, nós gostaríamos de fazer a entrega de uma placa pessoal do Castelo Branco, pessoa física, para o vice-almirante Cláudio Henrique Melo, almirante Melo, em reconhecimento aos seus serviços prestados ao Estado de São Paulo, através de suas ações de liderança, gestão, fraternidade e patriotismo à frente do comando do 8º Distrito Naval. Almirante, o senhor tem se destacado aí por ser, antes de tudo, uma pessoa muito humana e muito amiga. Então, isso aqui é uma lembrança. Guarde na sua coleção. Gostaríamos de convidar o nobre senador Olímpio para fazer uma entrega, dessa vez institucional, ao Comando da Marinha em São Paulo, com uma placa que esperamos ocupe local de destaque na Marinha. Esse é o momento para trocas diplomáticas. Está aberto a palavra. Tá bem. Isso é apenas uma pequena retribuição aqui ao deputado
Castelo Branco e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em que eu deixo aqui um livro que sintetiza a história da Marinha do Brasil. Mais do que para simplesmente registrar esse evento aqui, eu espero que ele possa compor aqui o acervo da Assembleia e representar um pouco da história da Marinha aqui nessa Casa do Povo do Estado de São Paulo. Eu agradeço e convido os colegas Coronel Telhada e Danilo Balas, nós que representamos a força para receber e o senhor tem a certeza que vai ocupar um lugar de destaque aqui na Assembleia. Brasil. Obrigado. Bom dia, senhores. Eu gostaria de também, nesse momento, tá, como fomos citados, né, tanto o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo como o Amazu, de ao meu amigo e deputado Castelo Branco, render-lhe também uma pequena homenagem. Como, em caráter pessoal, passar às suas mãos esse livro que fala sobre a nossa Amazônia Azul de todos os brasileiros. Tá? E guarde-os aí com muito carinho. Tá? É um presente da Marinha do Brasil para você, meu amigo. General Petenelli e Coronel Tadeu, o senhor pode receber comigo, por favor? Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o vice-almirante Noriaki Wada, diretor do Centro Tecnológico da Marinha. Gostaria de passar uma pequena lembrança, que é um sonho que está muito próximo de ser realizado. É o primeiro submarino com propulsão nuclear projetado e construído no Brasil. Isso, nós já estamos trabalhando muito firmes com o talento e esforço do povo brasileiro para conseguirmos essa conquista, em breve. Muito obrigado pela homenagem. Antes de convidar a minha equipe, que pode vir vindo para cá, essa foto é da equipe, porque isso aqui é um trabalho em equipe de alto nível. Eu gostaria de citar uma curiosidade histórica. Acho que há uns 30 anos atrás, a gente tinha um grupo de amigos, da Vole, Romão e outras figuras lá no Rio de Janeiro, onde a gente morava. E naquela ocasião tinha um amigo muito bacana, um japonês muito inteligente, muito tímido, que convivia com a gente naqueles grupos. Muitos anos se passaram, a vida nos proporcionou caminhos diferentes. Quando, no dia 11 agora, lá no 8º Distrito Naval, o almirante Guilherme, grande amigo, fala assim, preciso apresentar meu chefe para você. É um almirante. Aí o almirante passou por mim, o Noriaki, e eu senti assim, pô, esse cara é samurai. Deve ser a família do Yamamoto, do grande almirante japonês. Eu senti a energia do guerreiro ali. E não sabia explicar o quê. E aí, Guilherme me leva para o almirante Noriaki. Noriaki, como bom oriental, recebe ali o meu cartão, olha para mim, olha para o cartão, olha para mim, olha para o cartão. Falando assim, você é o Castelo Branco? Aquele? Nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Então foi um reencontro, para mim, muito simbólico. Almirante, muito obrigado. E eu convido a minha equipe, que está conosco, para tirar essa foto com o submarino nuclear, que, para mim, eu fico até emocionado, porque é um projeto muito, muito, muito bom
para a soberania nacional. Obrigado. Eu quero quebrar um pouco o protocolo e dizer que, a poucos quilômetros daqui da cidade de São Paulo, mais precisamente na cidade de Iperó, a Marinha do Brasil, que na verdade é dos brasileiros, de todos que estão aqui, ela desenvolve a parte industrial do desenvolvimento nuclear brasileiro. Ele está arrastando tecnologicamente muitos conhecimentos, e é fundamental que a população brasileira conheça essa grande empreitada que nós estamos conduzindo. Então, em nome da Marinha, já conversei com o deputado Castelo Branco para que ele organize equipes, grupos, para que possam conhecer o nosso programa, o programa de vocês. Muito obrigado. O projeto do submarino nuclear vai colocar o Brasil em outro patamar de defesa nacional e vamos dar mais um passo rumo ao nosso sonho e justo de ocupar um dia uma cadeira no Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas. O submarino nuclear, para mim, é o máximo. Vamos dar trabalho em equipe, foto em equipe. E assim nós vamos fazer parte de um seleto grupo de 7 países do mundo que tem essa tecnologia. Eu gostaria de anunciar a presença do deputado estadual Tenente Coronel Meca, que esteve conosco agora há pouco, do Grupo Escoteiros do Mar, que nos dá a honra de estar aqui, o futuro desse país, da Força Ambiental Brasileira, na figura do Pastor Castro, da Igreja Unida. Muito obrigado. Vocês que são o nosso futuro também. Vamos prepará-los para assumir. Gostaria de destacar a presença do contra-almirante Guilherme Dionísio Alves, diretor de desenvolvimento nuclear da Marinha do Brasil. Também destacar a presença do Dr. Cristiano Santana Lanfredi. Doutor, onde o senhor está? Vou lhe dar um abraço depois. Que é o delegado de polícia da Assembleia Legislativa de São Paulo, neste ato representado pelo delegado-geral da polícia, doutor Rui Ferraz Fontes. Doutor Rui, está aí? Muito bem. Sessão agora é para o uso da palavra. Eu vou convidar para dar início aos 3 oradores que farão uso da palavra, representando os parlamentares aqui presentes, o general Roberto Sebastião Peternelli Júnior, deputado federal. Deputado Capitão Castelo Branco, que preside essa solenidade importante no contexto brasileiro e digna homenagem à Marinha. O senador Olímpio, almirante Melo, deputado Telhada,
presidente do nosso tribunal, Padim, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades já nominadas. O Castelo fez uma ampla exposição, pouco vai me restar, mas não poderíamos nos furtar de prestar uma homenagem nesse 11 de junho, hoje 13, 14, mas data magna da Marinha do Brasil. Uma oportunidade de relembrar a Batalha Naval do Riachuelo, que foi um evento histórico brasileiro da maior importância e também tida como a maior batalha naval na América do Sul. Nós pudemos observar o vídeo, mas os relatos comentam que nós estávamos em desvantagem quando ocorreu o início desse conflito. E, rapidamente, o almirante Barroso reorganizou a tropa brasileira, deu as ordens necessárias e as ações que se seguiram foram ações de heroísmo e de amor à pátria, que servem de referência a todos nós, em especial aos marinheiros e aos fuzileiros navais nos dias de hoje. Esse conflito mudou o rumo da história e permitiu a paz no nosso Cone Sul. Fundamental. A Marinha, nos dias de hoje, tem esse foco de defesa da pátria e de manter a ordem constitucional em que nós nos encontramos na data de hoje. Nas suas missões normais em que atua com galardia, eu gostaria de ressaltar algumas, apesar do Castelo já ter executado essas atividades. Gostaria de salientar a importância do patrulhamento, do salvamento e do socorro no nosso litoral. Gostaria de salientar as missões que a Marinha cumpre na nossa Amazônia, que é uma referência e um orgulho para todos nós. Gostaria de salientar as missões da garantia da lei e da ordem em que a Marinha participou no nosso país. Gostaria de salientar as missões que a Marinha executa junto das organizações das Nações Unidas, sempre uma referência nessas atividades. E já foi salientado pelo Castelo o que eu julgo de missões estratégicas da nossa Marinha. A Marinha, nesses aspectos, uma referência. Dessas 3 ações estratégicas, eu gostaria de salientar a importância do projeto na Antártica, que traz todo um contexto de conhecimento tecnológico e projeta o Brasil no futuro que pode ocorrer naquela área. Gostaria de salientar, já foi muito salientado, a importância do projeto nuclear, tanto no aspecto estratégico, quanto no aspecto que contribui para a saúde e para a energia do nosso país. Gostaria de salientar a 3ª ação estratégica, que é da Amazônia Azul. Nós estamos no momento em que se discute exatamente os limites e as plataformas em que cada país vai poder explorar. E esse contexto em que a Marinha incorporou da Amazônia Azul projeta o Brasil num aspecto econômico e estratégico em uma outra dimensão. Dentro desse foco, dessa conjuntura, a Marinha cumpre a Estratégia Nacional de Defesa, sem esquecer as referências herdadas da Batalha do Riachuelo, de amor à pátria e de heroísmo. Por todos esses fatores é que nós nos orgulhamos da Marinha do Brasil. E eu só tenho a terminar dizendo: salve a Marinha do Brasil! Muito obrigado, almirante. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor senador da República, Olímpio. Excelentíssimo
amigo, irmão de luta, deputado Capitão Castelo Branco, proponente dessa sessão solene, momento em que aproveito para saudar e agradecer o Coronel Telhada, o Danilo Balas, o Coronel Meca, que aqui se fizeram presentes e que representam 45 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Vice-almirante Melo, excelentíssimo comandante do 8º Distrito Naval, deputado federal Coronel Tadeu e General Peternelli, que aqui representam a população do Estado de São Paulo como 2 dos 70 deputados federais desse Estado, a todas as autoridades, personalidades que foram aqui citadas, Almirante Guerreiro, presidente da Amazul, meu particular amigo, e que tanto nos orgulha com essa grande empresa de estarem avançando tanto e com passos tão largos na direção de um futuro melhor para o nosso país. Não só na propulsão nuclear, mas com a capacidade de inovação, de pesquisa e de transformação que verdadeiramente está mudando e vai mudar o destino do nosso país para muito melhor. Mas, Castelo Branco, eu fiz questão de estar aqui nesse evento hoje, pela nossa Marinha, pela nossa arma mais antiga, pelo espírito de luta, de liderança da Marinha do Brasil, da instituição, e como nós comentávamos, de cada homem e mulher que ao longo da história do Brasil, na Marinha brasileira, empreendendo o seu esforço, a sua dedicação e, em alguns momentos, a sua vida. Quando assistimos hoje uma sessão histórica, viu, Castelo Branco? Porque, além de tudo, prover educação e até para sabermos reconhecer verdadeiramente os feitos do nosso país, de cada uma das nossas pessoas ao longo da nossa história, você proporcionou aqui com essa sessão solene, não são para 300, 400 pessoas aqui, é para o Estado todo, para o mundo todo, pela internet, você ajudando a divulgar a verdadeira história do Brasil, de cada brasileiro. Quando nós assistimos uma simulação de navios lutando frente a frente, tiros de canhão, saraivada de tiros de quem estava em terra. Se num filme já é preocupante, imagine para aqueles homens e mulheres, homens naquele momento, não ter. Qual seria o equipamento de proteção individual, vice-almirante Melo, naquele momento para os nossos marinheiros? A ousadia de olhar para a sua bandeira, olhar para os companheiros e falar, olha, até morrer se preciso for. E quantos morreram? Para que nós pudéssemos estar nesse momento. Então, quando nós estamos nessa sessão, mostrando para todo o Estado de São Paulo, para todo o Brasil, demonstrando como é bom ser brasileiro, como é bom viver a nossa história. Quem não conhece o passado não consegue entender o presente e não tem visão de futuro. E você, de forma muito especial, meu amigo Castelo Branco, que já está presente pelo seu espírito de força, o seu espírito de luta. Quando eu disse lá atrás, junto a policiais deficientes físicos da Polícia Militar, que alguns que ganharam uma cadeira de roda como companheira para a vida toda, porque estavam lutando e defendendo a sociedade, é uma dádiva divina e a eficácia da medicina que te põe hoje aqui, de pé, dizendo para todos nós, para o Brasil todo, a tua alegria de ser um representante do povo paulista, a tua alegria de como integrante das Forças Armadas,
poder dizer ao Brasil todo: respeitem as nossas Forças Armadas, muito respeito com a nossa Marinha, toda a dedicação, todo o entusiasmo. O capitão Castelo Branco, que em missão acabou, ele piloto de helicóptero do Exército Brasileiro, graças à sua habilidade e à sua coragem, fez com que a sua tripulação sobrevivesse. E você também, um sobrevivente, com toda a luta, lutando a cada dia, a cada momento. E Deus quis, e o povo de São Paulo quis que você estivesse aqui, proporcionando a todos nós esse momento inigualável. Dizer, como um cidadão, um policial militar do Estado de São Paulo, todo o meu orgulho de ser paulista, meu orgulho de ter servido tantos anos aqui na Polícia Militar, o meu orgulho de ser brasileiro, meu orgulho, Telhada, de ter tido a oportunidade de ser parlamentar nessa casa. Eu sei o tamanho da dificuldade e a luta que cada um de vocês, deputados estaduais, faz todos os dias pela sociedade. Muitas vezes motivo de incompreensão, mas nós não estamos aqui para ser compreendidos, nós temos uma missão. Eu estou lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional como uma missão. O que for afeto às minhas Forças Armadas, ao meu país, eu tenho que estar lá sempre de pé e à ordem. Eu estou em falta com a Marinha, não consegui ainda ir na Antártida no convite da Marinha, exatamente porque, pelo meu jeitinho mais tranquilo, a cada dia nós temos uma confusão diferente hoje no Legislativo, em especial no Senado, e todas as vezes que houve a oportunidade eu tive que declinar em função da obrigação maior. O país me quer lá dentro do Senado e cumprindo a missão que me designaram para fazer, e faço com muito orgulho. E aos submarinistas, também eu estou em falta com o desafio que já me fizeram para navegar, e eu estou me preparando, comandante, psicologicamente, para fazer com os senhores a travessia máxima São Sebastião e Ilhabela. Quase 2 quilômetros, eu acho que vai ser possível em algum momento, depois de muito preparo psicológico. Eu estou simplesmente encerrando dizendo parabéns ao povo de São Paulo, à Assembleia Legislativa Castelo Branco, pela atuação, e dos deputados, está abrindo a Casa do Povo para dizer muito obrigado à Marinha do Brasil. A nossa Marinha, que não só no aspecto da defesa nacional, do salvamento, mas dentro dos projetos estratégicos, não da Marinha, mas do Brasil, avança a cada momento. Feliz de ser brasileiro, orgulhoso de cantar o meu hino nacional, emocionado de estar com integrantes das Forças Armadas, de segmentos outros da sociedade, e dizendo: viva a Marinha do Brasil, que Deus proteja sempre os nossos marinheiros. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra neste momento o vice-almirante Cláudio Henrique Melo de Almeida, comandante do 8º Distrito Naval. Excelentíssimo senhor deputado estadual, capitão Castelo Branco, preside essa sessão. Excelentíssimo senhor senador federal Major Olímpio, em nome de quem eu saúdo todos os demais parlamentares aqui presentes, General Peternelli, Coronel Telhada, Danilo Balas e Coronel Tadeu, e, enfim, todos os membros do nosso Legislativo federal e estadual estão hoje aqui nesta homenagem. Excelentíssimo senhor desembargador Padim, e
presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, em nome de quem eu saúdo todos os representantes do nosso judiciário, senhor vice-almirante Noriaki Wada, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades militares aqui presentes, das demais forças e também das nossas forças de segurança, excelentíssimo senhor vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, em nome de quem eu saúdo, presidente da nossa Amazul, em nome de quem eu saúdo toda a comunidade científica, tecnológica e também da indústria de defesa do Brasil. Gostaria também de saudar as entidades aqui presentes, as nossas SUAMAR, na pessoa do senhor Paulo Marinheiro, presidente da SUAMAR São Paulo, nosso grupo de escoteiros do mar, Marcelo Torricelli, ali com o nosso Legates Regis, e também a Força Ambiental, aqui, meus cumprimentos ao pastor, a nossa Academia William Shakespeare também, Tony aqui presente. Enfim, agradeço a presença de todos e me sinto muito honrado de estar aqui. Gostaria de agradecer ao deputado Castelo Branco pela iniciativa e pela brilhante alocução. Eu já tirei umas 4 folhas aqui do que eu ia falar, porque a sua aula sobre Marinha e sobre Riachuelo já preencheram completamente aqui a nossa expectativa. Não tem mais o que falar aqui, mas eu gostaria, brincadeiras à parte, de dizer que a Marinha do Brasil sente-se extremamente honrada com esta homenagem prestada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, alusiva à sua data magna, quando comemoramos a decisiva Batalha de Riachuelo, ocorrida há 154 anos. É com apreço, portanto, que comparecemos à Casa do Povo Paulista para tomar parte nesta sessão solene, dedicada não apenas a homenagear os heróis que se consagraram naquele distante 11 de junho, mas a reverenciar o seu